Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, seguindo opções e dicas que me deram na última live que eu fiz. Pô cara, vamos fazer um clube do livro, me disseram. E eu pensei, ok, acho que a gente pode fazer um certo clube do livro. Tecnicamente, a minha playlist sobre o livro Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e do Tim May, já meio que entra nessa ideia de ser um clube do livro, mas não é bem isso que eu vou fazer, tá? Eu não quero falar de cada capítulo do livro, e sim falar do livro de um modo geral, tá? Então, o livro do dia é Sociologia Essencial, da Penguin Editora, né? Da editora ou Companhia Penguin. Eu comprei isso aqui numa Saraiva da vida, então não deve ser muito difícil para vocês acharem. Vou deixar link na descrição, com um link da Amazon lá para vocês comprarem pela Amazon. E se vocês fizerem isso, vocês vão ajudar o canal, então agradeço muitíssimo. É verdade, enquanto é uma coletânea, tá? Feita pelo André Botelho. E antes da gente começar a falar das coisas do livro, o livro em si ele é fantástico, tá? Olha, bem de bolso, uma capinha bonitinha, brilhosa aqui, um papel que não cansa os olhos. Talvez não dê pra ver aí na câmera, mas ele é aquele papel que não é tão branco, sabe? Que brilha no olho, não. Ele é uma coisa mais confortável. E as páginas, elas têm um espaçamento bem bonitinho, olha só. Então sim, são blocos de texto, óbvio, mas não é aquela coisa super, sabe? E tem, sabe quando tem tabelas, olha só que legal, fica bem bonitinho. Então eu recomendo bastante, sabe? De verdade, logo de cara, se você precisa, cara, eu preciso de um livro de sociologia que tenha tipo textos clássicos da disciplina. Sério, muito bom. Tradução boa, sabe? Muito boa, tipo, muito boa mesmo. Pra mim isso aqui é o padrão atual, tá? Isso aqui é bom, certo? Então vamos começar daí. O André Botelho, que é o cara que fez a coletânea e prefacia isso tudo, ele é um cara bem conhecido do pensamento social brasileiro, que é essa área interdisciplinar do conhecimento que busca responder questões sobre quem pensou o Brasil, né? Como é que é essa nossa ideia sobre o que é Brasil e quais são os rumos que o Brasil enquanto nação deveria tomar. Como é que isso influenciou em outras questões políticas, outras questões econômicas e tal, minha dissertação de mestrado, na verdade, ela bebe um pouco dessas questões, ela deve um pouco a essas questões, na medida que eu comparo o trabalho do Florestan Fernandes e do Guerreiro Ramos e ligo isso à fundação das escolas de sociologia da USP e da UFRJ, né? Então tem uma coisa ali. Tá. É mais eu tentando fazer isso acontecer do que propriamente fazendo acontecer, mas é melhor deixar a crítica da minha dissertação para um outro dia. O livro em si, ele tem textos de Karl Marx, Emile Durkheim, Georg Simmel, já vamos falar dele, e do Max Weber, né? Então você deve ter percebido que tem um cara, além dos nossos três que nós já conhecemos, que é o Durkheim, o Marx e o Weber, né? Eu não sei mais contar aparentemente, vai entender, acho que eu tô sem café. Nós temos o Simmel, né? O Simmel, é porque é S-I-M-M-E-L. Algumas pessoas falam S, mas no caso seria Simmel, né? Que afinal de contas, alemão. Ele não é um autor muito contado entre os clássicos da sociologia, embora ele seja, tanto por temas quanto pelo tempo quando ele viveu e escreveu, tá? Para quem não, inclusive ele era amiguinho do Weber, tá? Então é meio legal pensar nisso aí. Os textos em si, tá? Do Marx, nós temos Prefácio à Contribuição da Economia Política e a Introdução à Contribuição da Crítica da Economia Política, o Manifesto do Partido Comunista inteiro e um capítulo do Capital, que é o A Mercadoria, tá? Que é meio que um dos capítulos fundamentais do livro, tá? As traduções em si são muito boas, de novo, né? Então não vou mais falar disso. E assim, se você quiser saber fundamentalmente o que esses textos do Marx estão dizendo, aqui, tanto o prefácio quanto a introdução à contribuição da crítica da economia política, eles são um dos poucos escritos mais conhecidos do Marx que lidam com teoria, que lidam com metodologia, né? Eu tenho um vídeo bem antigo, que é o Materialismo Histórico Dialético em Marx, se eu não me engano é Marx 3. Eu vou deixar o link aqui. E eu falo desses textos mais detidamente e também de ideologia alemã, que são meio que, junto com os Grundis, os textos metodológicos, aspas, do Marx. É porque o Marx nunca sentou a escrever um tratado de metodologia sociológica, né? Ele, obviamente, tem muitos textos que falam sobre isso, mas até pela própria forma como Marx escreveu e viveu a vida dele, é tudo muito solto, né?
Então livros assim que juntam tudo em lugares bonitinhos é bem legal, tá? O Durkheim tem o que é um fato social, regras relativas à observação dos fatos sociais, que são 2 capítulos do livro Regras do Método Sociológico, algumas formas primitivas de classificação, que é um texto maravilhoso que ele escreveu com o sobrinho dele, Marcel Mauss, que é um dos fundadores da antropologia francesa, da antropologia contemporânea moderna, né? Ela meio que deve demais ao Mauss, né? Ele meio que é o lugar, ele e o Malinowski são os 2 caras que quebram a sociologia, sabe, entre antes e depois. Então é muito importante. É um texto bem maneiro, que na verdade eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse texto, na verdade, tão legal que é. Eu acabei de fazer um vídeo aqui sobre o capítulo 8 do livro Aprendendo a Pensar sobre Sociologia, do Zygmunt Bauman e do Tim May, e eu falo um pouco disso, que olha, tem essa questão psicossocial aí das representações mentais e tal. Pois é esse texto aqui, tá? É bem maneiro. Como todos os textos do Durkheim, ele começa polemizando com as pessoas do tempo dele, e depois que ele fala a ideia dele. E pra gente que tá bem afastado da questão, pode parecer um pouco estranho, então é um dos motivos que eu quero fazer um vídeo sobre. Mas assim, ajuda, tá? Uma coisa que o Durkheim sabe fazer muito bem é escrever. Ele escreve de um jeito bem reto, sabe? Bem diferente da prosa mais poética, que às vezes o Marx dá pras coisas, e daquelas coisas mesmo, sabe? Que o Weber faz. Então, fora o Durkheim, aqui nesse livro, só o Simmel que realmente escreve daquele jeito mais leve, que afinal de contas eram escritos para serem lidos em jornais, né? Então era um negócio bem mais leve. Por último, a gente tem o Dualismo da Natureza Humana e Suas Condições Sociais, do Durkheim, que, salvo engano, é um capítulo não lembro se é um capítulo do último livro dele ou se é um artigo da Année Sociologie. Enfim, aqui no livro diz de onde vem cada coisa, tá? E são 2 textos que lidam com essa questão da representação, certo? E da origem social da representação mental. Não são textos tão conhecidos do Durkheim, mas são importantíssimos para a gente entender de onde sai essa influência do Durkheim que a gente tem até hoje. Porque às vezes o aluno chega, pega o fato social, legal, fato social, coercitivo, externo, babá. E aí ele olha um livro atual de sociologia qualquer, tipo, sei lá, esse aqui, né, que é um outro livro de coletâneas, ou esse aqui, Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, que é super marxista, inclusive, muito bom, eu estou adorando ler ele. E não vem esse Durkheim, né? Não consegue enxergar o Durkheim. O Durkheim desses 2 últimos textos que eu falei para vocês é mais o Durkheim que chegou até nós até hoje, que continua sendo mais influente até hoje, que é o Durkheim já pensando um pouco menos na coerção do fato social e mais interessado em como o fato social constrói e mantém uma sociedade, pensando menos em fato e mais em consciência coletiva. Eu tenho um vídeo antigo desse, que é As Transformações do Conceito de Fato Social. Apesar de ter um som meio complicado, porque eu tinha acabado de me mudar para minha antiga casa, e eu gosto daquele vídeo mais pelo conteúdo do que pelo áudio e coisas assim. Então já fica uma dica aí para vocês verem também. Se vocês não sabem a menor ideia do que eu tô falando, fica aí eu ligo para vocês apertarem o sininho, se inscreverem, aquela coisa toda, né? Beleza. O Simmel tem 3 textos bem maneiros, que é As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, de 1903, O Dinheiro na Cultura Moderna e A Escultura de Rodin e a Direção Espiritual do Presente. São 3 ensaios, tá? Onde ele fala... Cara, Simmel é um cara bem difícil de eu resumir muito a ideia dele. Ele tinha uma síntese bem original. É uma coisa que algumas pessoas falam de sociologia das formas, né? Ou sociologia formalista. Ele era muito mais interessado não nas estruturas econômicas que regem as nossas ações, como Marx, e ele também não era mais voltado para o indivíduo social, que age socialmente e por isso a sociedade acontece, como o Weber. Ele estava tentando encontrar uma espécie de equilíbrio entre essa coisa mais estrutura e mais agente, né? Ele estava tentando encontrar um equilíbrio ali. Como o Simmel era extremamente ensaísta, né? São ensaios, você vai ler isso aqui, você vai perceber que isso aqui não é um texto de científico. É tipo, você tá lendo um negócio ali, um texto bonito pra caramba, inclusive, bem escrito, uma prosa bem fluida e tal. Como ele teve isso? E como ele teve uma vida acadêmica meio conturbada, né?
ele não tem a projeção, especialmente aqui no Brasil, de que o do Weber ou o Durkheim ou o Marx tem. Mas isso tem mudado, tá? De uns 10, máximo 15 anos para cá, isso tem mudado. Tá? Mas assim, o Simmel ainda é meio underground. Talvez se vocês que estejam entrando em graduação de Ciências Sociais agora estejam lendo do Simmel. Mas assim, eu não li Simmel. Eu li Simmel só no mestrado. Então, vamos ter aí uma noção, né, de que é um autor que está chegando aí pra gente agora, mas ele já é um cara bem fundamental para a disciplina de modo geral. Lá nos Estados Unidos e na Europa ele é bem mais influente, né? E por fim o Weber com conceitos sociológicos fundamentais, que é uma parte do livro Economia e Sociedade, que é onde ele explica os conceitos de ação social, né? Ciência como vocação, política como vocação, são 2 discursos que ele deu, né? Então eles são mais ler, né, normalmente. E eles são exatamente o que são. Sobre o sobre ciência como vocação, eu tenho um vídeo resumindo esse texto, né, aqui no canal também. E o reflexão intermediária, teoria dos níveis e direções reflexão intermediária, teoria dos níveis e direções da rejeição religiosa do mundo, é um dos textos mais fundamentais da sociologia da religião do Weber, que, para quem não sabe, a sociologia da religião do Weber tem menos a ver com a investigação do que leva essa pessoa a acreditar, não sei o que. Isso não é tão interessante para o Weber quanto a pessoa acredita em X coisa. Quais são as consequências dessa crença nas ações sociais dela, né? E isso que é mais interessante para ele aqui, porque o que ele está fazendo aqui é pensando na questão do ascetismo, de monges e dessa rejeição do mundo que existe em várias religiões, e pensando no que isso tem a ver com o fato que o capitalismo europeu, né, protestante, meio que, olha, ele triunfou ali em cima dessas coisas, vamos colocar dessa forma. A sociologia da religião do Weber é bem legal, embora tenha assim lá seus problemas, mas para quem quer uma coisa mais fundamental, mais essencial, olha, eu quero textos base da sociologia que eu vou usar para qualquer coisa que eu queira saber de sociologia, tipo coisas que foram fundamentais para a disciplina. Esse livro eu não tem muitos lugares para onde eu possa dizer que não seja este livro, tá? Recomendo muitíssimo, certo? Se vocês querem ver algum capítulo específico desse livro explicado, mais bonitinho, deixem uma mensagem para mim e tal, porque ler o livro eu estou lendo ele todo, né, intermitentemente. Vocês podem ver aqui que eu já tenho vários coisas desse. Inclusive é um negativo para mim, mas não negativo talvez para você, que esse livro tem a péssima mania de colocar todas as notas de rodapé no fim do livro, tá? É por isso que eu tenho 2 marcadores aqui. Um marcador só para as notas de rodapé e um outro onde eu estou lendo. Eu não gosto, tá? Eu prefiro nota de rodapé na própria página. Mas tem gente que prefere que fique tudo no fim, porque aí o texto em si não fica tão carregado de referências e tal. Eu entendo, não concordo, mas eu entendo. Mas isso é, de novo, uma coisa bem menor em respeito a esse livro. O conteúdo dele em si, que para mim é o que é mais importante, eu dou nota 10. Tá? Então se vocês quiserem alguma coisa mais específica desse livro, podem deixar comentários aí. Não se preocupem com esse do Durkheim que eu passei tanto tempo falando, porque eu vou fazer dele, tá? Eu estou literalmente lendo ele para fazer esse vídeo, tá? Mas caso vocês queiram outros textos aqui dessa coletânea, podem mandar aí seus comentários e me dizer, olha, cara, eu quero isso aqui, eu tenho o Simmel, talvez seja legal, eu li não sei aonde, blá blá blá. Então a gente pode trabalhar com isso, beleza? Então essa aqui é meio que a nossa inauguração, né? Nossa primeira sessão do nosso clube de leitura. Eu tô só apresentando esse livro para vocês, tá? E dizendo, olha, tem aí o link na descrição e tal. E no mais, gente, curtam, compartilhem, né? Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, apertem aí no sino para receber todas as notificações e ajudar um pequeno youtuber de sociologia a crescer. Afinal de contas, todos nós queremos grandes sonhos, queremos crescer na vida, né? Então, eu também quero isso e eu gostaria da ajuda de vocês em relação a isso. Outras opções de livros também são aceitas nos comentários, né? Então, se você quiser me deixar isso aí, eu agradeço. Do nada, e meio no susto, eu termino este vídeo com a certeza de que vocês são pessoas maravilhosas, que vão comentar e que vão compartilhar esses negócios aqui, e a gente vai crescer e vai ser bem legal. Falou, galera. Robson Lima, desligando. Tchau, tchau.